39. Demonstre que limite quando x tende a zero de x à quarta, que multiplica cosseno de 2 sobre x, é igual a zero. Demonstrar que esse limite vale zero. A ideia aqui, pessoal, é usar o teorema do confronto. Vamos lembrar aqui o que diz o teorema do confronto. Se existem três funções f, g e h, tais que f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para todo x em um certo intervalo de centro A, ou seja, existe um intervalo aqui de centro em A, existe um intervalo de centro em A, tal que f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para todo x nesse intervalo, exceto possivelmente em A, porque o A não interessa, né? E além disso, limite de f de x quando x tende a A é igual a limite de h de x quando x tende a A, que é igual a L, por exemplo, que é igual a L. Então, isso daí a gente conclui que o limite de g de x quando x tende a A também é L. Pronto. Isso que diz o teorema do confronto, né? Se existe um intervalinho de centro em A, tal que para todo x desse intervalo, exceto possivelmente o próprio A, f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, e limite de f de x quando x tende a A é igual a limite de h de x quando x tende a A, que foi igual a L, então o limite da função aqui, ó, g de x quando x tende a A também é igual a L. É isso que a gente vai usar para estar demonstrando aquela igualdade. Então tá. Então vamos às contas. Vamos demonstrar agora, hein? Demonstração. Considere, por exemplo, f de x igual a quem? A menos x à quarta. F de x igual a menos x à quarta e h de x igual a mais x à quarta. Então estou considerando o f menos x à quarta e o h mais x à quarta. Daí, pessoal, olha só o que vai acontecer. Ó. Daí temos o seguinte. A gente sabe que todo e qualquer cosseno varia de menos 1 a 1. Aí a gente tem o seguinte, ó, menos 1 menor ou igual a cosseno de 2 sobre x, que é menor ou igual a 1. Todo e qualquer cosseno varia de menos 1 a 1, em particular o cosseno de 2 sobre x. Tá? Então, isso aqui... Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa desigualdade aqui e vou multiplicar por x à quarta. Observe que x à quarta é um número maior ou igual a zero e, portanto, o sinal aqui da desigualdade se mantém. Então fica menos x à quarta menor ou igual a x à quarta, que multiplica cosseno de 2 sobre x, que é menor ou igual a x à quarta. X à quarta. Muito bem. Isso implica o seguinte. Mas quem é menos x à quarta para a gente? Tá aqui, ó. F, né? Isso implica f de x menor ou igual a x à quarta cosseno de 2 sobre x, que é menor ou igual a x à quarta, que é o h de x. Aí o que a gente tem? Limite de f de x quando x tende a zero é igual ao limite de h de x quando x tende a zero, que é igual a zero. Logo, o teorema do confronto garante que esse limite aqui é igual a zero. Aí que bacana. Bom, como limite de f de x quando x tende a zero é igual a limite de h de x quando x tende a zero, que é igual a zero, o teorema do confronto, melhor dizendo, pelo teorema do confronto, né? Vamos escrever assim, pelo teorema do confronto, temos que limite, quando x tende a zero, de x à quarta, que multiplica cosseno de 2 sobre x, é igual a zero. Aí, acabou. Questão 40. Demonstre que limite quando x tende a zero pela direita de raiz de x vezes e elevado a seno de π sobre x é igual a zero. Tá. Acho que não é difícil, pessoal. A ideia aqui é usar o teorema do confronto. Veja bem, qualquer que seja o x,
a gente tem essa desigualdade aqui, ó, menos 1 menor ou igual a seno de π sobre x, que é menor ou igual a 1, né? Qualquer que seja o x, o seno de π sobre x varia de menos 1 a 1. Muito bem. Então, isso significa que e elevado a menos 1 é menor ou igual a e elevado a seno de π sobre x, que é menor ou igual a e elevado a 1. Isso eu posso fazer sem problema nenhum, porque o que justifica essa passagem é o fato da função exponencial ser crescente. Então, se menos 1 é menor ou igual a seno de π sobre x, que é menor ou igual a 1, então e elevado a menos 1 é menor ou igual a e elevado a seno de π sobre x, que é menor ou igual a e elevado a 1. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa desigualdade aqui e vou multiplicar raiz de x. Vou multiplicar aqui raiz de x. Então, vamos pegar tudo isso aqui e multiplicar por raiz de x. E esse raiz de x é um número maior ou igual a zero, né? Por definição, raiz quadrada é um número maior ou igual a zero. Então, esse sinal aqui se mantém. Aí você obtém a raiz de x vezes e elevado a menos 1 menor ou igual a raiz de x vezes e elevado a seno de π sobre x, que é menor ou igual a raiz de x vezes e, ou e vezes raiz de x, tanto faz. Pouco mais, esse e elevado a menos 1 é 1 sobre e, então a gente pode escrever raiz de x sobre e menor ou igual a raiz de x vezes e elevado a seno de π sobre x, que é menor ou igual a raiz de x vezes e. Pronto, pronto. Agora, olha só o que vai acontecer. Limite de raiz de x sobre e quando x tende a zero pela direita é igual a limite de raiz de x vezes e quando x tende a zero pela direita, que é igual a zero. Aí o teorema do confronto garante que esse limite aqui, quando x tende a zero pela direita, também é igual a zero. Tá? Agora você escreve assim, ó, como é limite de raiz de x sobre e quando x tende a zero pela direita é igual a limite de raiz de x vezes e quando x tende a zero pela direita, que é igual a zero, segue do teorema do confronto, o seguinte, que limite disso aqui, né? Que limite, quando x tende a zero pela direita, de raiz de x vezes e elevado a seno de π sobre x é igual a zero. Acabou, como queríamos demonstrar. Teorema do confronto.